É, galera, vamos viver. Eu tô no topo das dunas do deserto da Índia. Viajar ao mundo e ter as experiências mais únicas da sua vida. Entalhar e esculpir na sua memória as melhores lembranças de viagem que você poderia ter. Acho que todos nós gostaríamos de ter uma aventura desse tipo pelo menos uma vez na vida, né? Na verdade, eu acredito que o objetivo fundamental das nossas vidas é, primeiro, descobrir o que é que nos faz feliz de verdade e, segundo, nos dedicar dia e noite incansavelmente para poder fazer isso acontecer a maior parte do nosso tempo aqui nessa existência. Olá, eu sou o Cadu Caçaú, criador do treinamento Manual do Nômade e do canal no YouTube Se Joga Cara. E se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente concorda comigo. Você também tem o sonho de viajar ao mundo, ter aventuras, ser capaz de ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, ter liberdade para poder viajar quando você quiser, ou mesmo de trabalhar de casa e ter tempo de sobra para passar o seu tempo com a sua família, ou fazendo seu lazer, ou com seus amigos, ou fazendo o que quer que você queira fazer. Mas o modelo atual de trabalho que somos obrigados a enfrentar vai em total desencontro com esses objetivos. A maioria de nós precisa encarar 40 ou mais longas horas de trabalho toda semana, sempre numa correria absurda para conseguir dar conta de tudo. Faculdade, trabalho, casa, contas para pagar, amigos, lazer, família, namorada e tudo mais. E ainda por cima passa todos os dias da semana contando os dias para poder chegar o sábado, ou melhor, para poder chegar às benditas férias do ano. Mas você sabia que existe um grande movimento de pessoas transformando as suas rotinas de trabalho em férias indeterminadas? Pessoas que consideram o sábado todo dia, não tem essa de final de semana. Profissionais que possuem total controle do seu tempo e, portanto, têm liberdade para poder trabalhar e viajar ao mesmo tempo ou estar em qualquer lugar do mundo e trabalhar a hora que quiserem. Se você nunca ouviu falar nessas pessoas, eles são os chamados nômades digitais. São profissionais e empreendedores que trabalham apenas utilizando o seu computador e internet e, portanto, possuem mobilidade para estar em qualquer lugar do mundo que possua bom acesso à internet e que eles possam trabalhar e continuar levando suas vidas trabalhando de qualquer lugar do mundo com total controle do seu tempo. Eu tenho vivido dessa maneira desde 2014 e eu não tenho dúvidas em lhe afirmar que esses últimos anos têm sido os anos mais épicos da minha vida. A quantidade de experiências e oportunidades que cruzaram o meu caminho nesses últimos anos, desde que eu adotei essa forma de trabalhar e viver, são impossíveis de enumerar. E nesse vídeo eu quero lhe ensinar as 3 principais formas para você se tornar um nômade digital e também compartilhar um segredo fundamental sobre como começar esse processo de transição que nenhum nômade digital te conta. Mas antes de tudo, eu quero que você compreenda o seguinte: é meu desejo genuíno que você que está assistindo esse vídeo tenha as suas aventuras, viaje o mundo e tenha um monte de história para contar. Eu estou há quase 3 anos viajando dessa maneira sem parar e ter tido tantas experiências, ter conhecido tantas pessoas especiais, ter tido tantas oportunidades ao longo desse meu caminho, ter aprendido tantas coisas diferentes, me transformou de maneiras que antes eu poderia sequer imaginar. Tanto pessoal, quanto emocional, profissional e até espiritualmente. Eu me tornei uma pessoa muito diferente de quem eu era quase 3 anos atrás, quando eu comecei a viajar. E eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz com a pessoa que eu me tornei hoje. E eu verdadeiramente acredito que se todos nós tivéssemos a liberdade de viajar quando quiséssemos, ou de pelo menos utilizar o nosso tempo da maneira como nós quiséssemos, sem ter a obrigação de estar numa rotina de trabalho que a gente não quer, correndo a corrida dos ratos, nós teríamos um mundo com muito mais empatia, com muito mais clareza e com muito mais pessoas e ideias e projetos fascinantes acontecendo por tudo quanto é lado. Então eu realmente desejo contribuir para que isso seja cada vez mais possível. E eu quero que você assista esse vídeo aqui até o final e anote as dicas que eu vou lhe dar e comece a tomar o seu espaço em direção à sua liberdade, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Cadu, estou aqui na Nova Zelândia agora e sou o criador do canal no YouTube Se Joga Cara, um canal sobre mochilão, viagens, vida nômade e autodesenvolvimento. Em 2014 eu decidi que eu queria ter a aventura da minha vida, cair no mundo sem data de retorno e viver viajando e trabalhando ao mesmo tempo. Mas antes disso tudo eu tinha feito apenas uma viagem internacional em 2013 para a Europa no estilo mochilão, visitando 7 países nos 30 dias de férias que eu tinha nessa época. Mas nessa viagem eu tive a sorte de conhecer pessoas levando o estilo de vida que eu levo hoje, ficando um pouco de tempo em cada local e trabalhando ao longo que viajavam. Eu achei aquilo fantástico, abriu a minha cabeça, eu vi que era possível porque eu estava conhecendo as pessoas e eu decidi que eu também queria ter uma experiência dessa na minha vida. E logo assim que eu voltei dessa viagem para o Brasil, eu comecei a estudar muito sobre viajar e trabalhar ao mesmo tempo, como reduzir os seus custos de vida e de viagem, como permanecer na jornada por tempo indeterminado e sobre todo esse processo que envolve essa possível transição de carreira que é viver viajando e trabalhando ao mesmo tempo. Eu era biólogo e trabalhava na área de meio ambiente e sustentabilidade de uma grande empresa no Rio de Janeiro, mas tinha uma rotina de escritório como todo mundo. Eu estava já cansado daquela vida de perder 3 horas do meu dia no trânsito todos
todos os dias e mais 8 horas por dia preso no escritório sem nem saber se estava sol ou chuva do lado de fora. Eu também sempre via no Facebook, no Instagram, no YouTube, aquelas pessoas que estavam viajando o mundo sem parar, cada hora estava num país diferente, e assim como eu imagino que passa pela sua cabeça, também passava pela minha coisas do tipo: ah, esse pessoal só pode ser de família rica, tá com a vida ganha já, não é possível. Ou não, tem alguém patrocinando isso aí, tem um apoiador, tem um patrocinador, alguém tá pagando por isso. Ou, ah, mas ele já devia trabalhar com isso há muito tempo, aí fica tudo mais fácil. E eu pensava isso sem perceber que eu estava apenas criando hipóteses sobre como era a vida dessas pessoas que viajavam sem parar. Porque quando a gente vê na mídia social, a gente não sabe o que acontece por trás das câmeras, como é que essas pessoas de verdade fazem para levar essa vida. E eu tive essa maneira de pensar até eu fazer minha primeira viagem para o exterior, que foi quando eu conheci essas pessoas que viajavam e trabalhavam ao mesmo tempo e já estavam há mais de um ano sem voltar para casa. E nenhuma dessas pessoas se encaixava nesses perfis que eu acabei de dizer, de ter uma família rica, ou de ter alguém patrocinando a viagem, ou de já ter um emprego, um trabalho que facilitava levar um estilo de vida viajando e trabalhando ao mesmo tempo. E quando eu as conheci, eu fiz a elas todas as perguntas que eu já recebi 1 milhão de vezes, que são as dúvidas que eu tinha e que todo mundo tem sobre como levar a vida desse jeito. Perguntas como: e dinheiro, de onde que vem, o que você faz, como você começou a fazer isso, quais foram os seus primeiros passos, quanto você gasta em média para viajar, quanto você gastou nessa cidade ou naquela cidade, enfim, todo esse tipo de coisa. Eu tinha muitas dúvidas de por onde começar a construir esse sonho de trabalhar e viajar ao mesmo tempo, como que eu ia fazer para conseguir ter essa vivência de conhecer várias culturas e vários lugares e cair no mundo sem data de retorno. Mas quando eu voltei dessa viagem em 2013, eu passei mais um ano trabalhando, juntando dinheiro enquanto eu estudava e pesquisava incansavelmente sobre como viajar barato, como viajar por longo prazo e como ganhar dinheiro viajando. E em novembro de 2014 eu saí do meu emprego de biólogo, comprei uma passagem só de ida para a Austrália e comecei a minha jornada. Essa foi sem dúvida uma das melhores decisões da minha vida até hoje. Eu acabei ficando um ano na Austrália, comecei a trabalhar para mim mesmo como freelancer com produção de vídeos e consultoria de marketing. Viajei pela Austrália inteira sendo pago para viajar. Depois eu fui para a Ásia, visitei a Indonésia, Malásia, Índia, Tailândia, Nepal e hoje eu estou aqui na Nova Zelândia, que são países que eu sempre quis visitar na minha vida. E tudo isso ao longo de mais de 2 anos e meio, quer dizer, passando um bom tempo em cada um desses países, que era a experiência que eu estava atrás de poder adquirir, absorver e aprender novas culturas e formas de ver o mundo. Hoje eu ainda trabalho com produção de conteúdo e marketing e também trabalho para mim mesmo pela internet, recebendo dinheiro de anúncios e parcerias que faço através de canais de comunicação que criei ao longo desse tempo viajando. Então anota aí o que eu vou te falar agora, porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo aqui vai ficar disponível, já que eu estou sempre mudando os meus conteúdos e repaginando os meus vídeos e no futuro esse vídeo aqui vai sair do ar. Se você quer criar a autonomia de trabalhar para si mesmo e viajar ao longo que trabalha, existem 3 formas principais para você fazer isso. A primeira forma é encontrando um emprego remoto, um emprego que você possa desempenhar de qualquer lugar. Essa é uma tendência que só cresce no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Diversas empresas já estão percebendo que ter um profissional preso no escritório representa um custo de aluguel, luz, água, equipamento, etc. E que não necessariamente ele vai dar o mesmo retorno que ele trabalhando de casa, de home office. Então já existem pela internet muitas oportunidades para você encontrar empregos remotos, empregos que você pode trabalhar apenas utilizando o seu computador e, portanto, você pode estar em qualquer lugar, desde que você esteja disponível para fazer algumas reuniões por Skype que pode acontecer e também cumpra suas responsabilidades dentro do tempo certo, né? Faça suas entregas do seu trabalho dentro do tempo certo que você precisa fazer. Viajando, eu já conheci pessoalmente alguns tipos diferentes de profissionais que tinham empregos remotos, como secretárias, assistentes, contadores, consultores, editores de vídeo, entre outras muitas profissões, tá? Esses profissionais existem de verdade e eles estão por aí pelo mundo já viajando. A segunda forma para se tornar um nômade digital, que foi o caminho que eu trilhei, é aprendendo novas habilidades, aprendendo uma nova profissão. Hoje em dia é possível aprender praticamente qualquer coisa pela internet. Eu já conheci pessoas que aprenderam linguagem de programação e técnicas avançadas de informática sozinhos pelo Google ou utilizando plataformas de ensino pela internet e em um curto período de tempo estavam cobrando fortunas para trabalhar para outras empresas e pessoas do conforto de suas casas ou viajando pelo mundo. Eu aprendi sobre marketing, filmagem e fotografia principalmente sozinho, utilizando todos os recursos disponíveis na internet para absorver e desenvolver esse conhecimento que hoje é a minha principal fonte de renda e que me possibilitou ter tantas aventuras nesses últimos anos. Mas existem diversas habilidades e profissões que são interessantes portas de entrada para quem deseja levar uma vida de nômade, trabalhando e viajando ao mesmo tempo. E a maioria delas você pode aprender por conta própria, pela internet, em casa. Como, por exemplo, se tornar um assistente virtual, um gestor de mídias sociais, um designer, um web designer, um escritor, um programador, entre muitas outras profissões que estão aí disponíveis e fáceis para aprender pela internet.
A terceira forma para se tornar um nômade digital é se tornando um empreendedor online. Olha, existem diversos modelos de negócio que podem ser criados pela internet. Sério, são infinitas possibilidades mesmo. Você pode criar o seu próprio produto digital, ou ter uma plataforma de serviços, ou pagar alguém para criar um produto digital ou uma plataforma de serviços para você. Basta você ter a ideia do que precisa ser criado e contratar alguém para executar a sua ideia. Você pode se tornar um produtor de conteúdo profissional, ou seja, um blogueiro ou um youtuber. Você pode ter uma loja online de produtos nacionais ou importados, ou você pode se tornar um vendedor profissional de produtos de outras pessoas, que nesse caso é mais conhecido como um afiliado do que um empreendedor digital, mas que para mim entra no mesmo escopo, porque muitas vezes esse profissional precisa ter o seu próprio plataforma, seu próprio domínio, para poder realizar suas vendas de uma pessoa para outra, né? Vendendo produtos de outra pessoa. Enfim, existem várias possibilidades de verdade de você empreender pela internet. E para cada uma dessas formas de como se tornar um nômade digital, existem diversas etapas que são importantíssimas de aprender, não só no que tange a profissão em si, mas também as entrelinhas de como é levar uma vida viajando e trabalhando por aí, sem data de retorno. Não é nada simples, mas também não é nada impossível, até porque não existe nada impossível. Tudo depende de quanto nós estamos comprometidos para alcançar um objetivo, para fazer um projeto acontecer, seja ele qual for. Mas se você tem o interesse de se tornar um nômade digital, trabalhar para si mesmo e viajar, foi para isso que eu criei o treinamento Manual do Nômade. Como eu disse antes, é meu interesse pessoal e genuíno contribuir para que o máximo de pessoas possam ter experiências similares às que eu tive nesses últimos anos. E para ajudar você a iniciar essa jornada, eu elaborei um curso completo, um guia estruturado, passo a passo, com tudo que você precisa fazer para se tornar um nômade digital. Isto é, trabalhando e viajando ao mesmo tempo, precisando apenas do seu computador e conexão com a internet e se tornando livre para ganhar o seu dinheiro e viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Nesse curso eu elaborei um caminho guiado de como decidir que atividades fazer para tornar esse seu sonho uma realidade. Eu não apenas lhe mostro as possibilidades de como se tornar um nômade digital, mas também mostro como aprender, onde aprender, o que aprender, como encontrar seus clientes, como receber seus pagamentos pela internet, como encontrar oportunidades em qualquer lugar do mundo, como aprender novos idiomas que podem ser interessantes na sua jornada, como trabalhar com outros nômades para entrega de algum projeto e vou além, também te dando um guia estruturado sobre passos ideais que você deveria tomar antes mesmo de sair do país. Quer dizer, como juntar dinheiro para viajar, quais são os documentos necessários para levar esse estilo de vida, vistos, entrada e saída de países, como encontrar passagens aéreas baratas, quais equipamentos você vai precisar, como preparar a mala para essa jornada da sua vida, como continuar se desenvolvendo em qualquer lugar que você estiver. Questões sobre saúde e segurança, controle financeiro e tudo mais que você puder imaginar sobre a vida de nômade. Tudo mesmo, porque se você em algum momento tiver qualquer dúvida sobre o processo de como se tornar um nômade, mais vídeos serão produzidos e adicionados ao curso sem custo algum para você. Adquirindo hoje o treinamento Manual do Nômade, você estará garantindo acesso vitalício a todo o conteúdo já disponível no curso, além de todo o material que continuará sendo produzido, como aulas extras respondendo às suas dúvidas e também entrevistas com nômades digitais especializados nas áreas que você tem interesse profissional. Esse treinamento é o mais completo disponível hoje para quem deseja levar esse estilo de vida. E com esse upload contínuo de informação, eu tenho certeza que esse curso vai transformar muitas vidas, e esse é meu objetivo. E para isso eu vou dedicar todos os meus esforços em estar conectado com os meus alunos e atendendo às necessidades que você possa ter ao longo dessa jornada. E devido a ser um material que estará em constante desenvolvimento, eu não sei por quanto tempo eu vou manter o valor atual do curso. Já existe muito conteúdo disponível na plataforma e mais material está em produção neste momento. Além da plataforma toda estruturada para você assistir e completar as videoaulas pela internet, você também terá acesso exclusivo ao grupo secreto do Facebook, reservado apenas para os alunos do treinamento Manual do Nômade. Nesse grupo nós iremos discutir as suas dúvidas, agendar conferências em grupo e também ter acesso e conversar com outros profissionais e nômades que já estão por aí afora viajando pelo mundo. E fora isso, você ainda terá acesso gratuito a todos os bônus que estão listados aqui embaixo nessa página. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, Cadu, quanto é que custa essa brincadeira toda? Eu vou te falar, custa menos que o café que você toma na padaria ou o pastel que você come na feira. Pensa comigo, com que velocidade R$2 somem da sua carteira todos os dias? Ou melhor, o que é que você ainda consegue comprar com R$2 hoje em dia? Isso que você está comprando está de alguma forma contribuindo para o seu desenvolvimento? Ou mesmo para você multiplicar esse dinheiro que você está gastando? Agora imagina se você juntasse R$2 todos os dias durante um mês ou durante um ano e pegasse esse valor e investisse em si mesmo. Adquirisse algo que de fato lhe trouxesse novas oportunidades. Você acha que isso seria um investimento inteligente? Pois bem, o investimento do curso é ainda menos do que isso. Na verdade, o valor desse treinamento é altíssimo. Se eu fosse contabilizar tudo que eu já gastei com treinamento, quantas horas de trabalho eu botei para poder construir esse material, o valor da minha hora de trabalho e pensando na quantidade de benefícios e oportunidades que você pode adquirir ao obter esse conhecimento,
Eu não botaria esse curso por menos de, sei lá, de uns 5 mil reais, assim, no mínimo, chutando por baixo. Mas hoje você vai pagar menos de R$2 por dia. Esse é o valor do curso. O investimento no treinamento manual do Nômade é de R$697, que você poderá dividir em 12 parcelas de R$58,08 sem juros. E eu não vou entrar em detalhe de novo sobre como R$2 some da sua carteira todos os dias, mas pensa num mês, R$60, como que some da sua conta e em que tipo de investimento. E pense se não vale a pena você pegar esse valor de R$60, ou menos do que isso, R$58,08, e investir em si mesmo, no seu próprio desenvolvimento. Olha, eu tenho tanta certeza de que o que eu estou lhe oferecendo aqui é de altíssimo valor educacional, que eu vou lhe oferecer 15 dias de garantia incondicional. Se em até 15 dias você não ficou satisfeito com o material apresentado, não gostou, mudou de ideia, não quer mais ser nômade, basta me mandar um e-mail que eu retorno 100% do seu dinheiro. Você não possui risco algum ao se tornar um membro do treinamento manual do Nômade. O treinamento manual do Nômade vai lhe mostrar como alcançar o estilo de vida dos seus sonhos, como trabalhar e viajar ao mesmo tempo e se tornar livre para estar e visitar qualquer país que você quiser. Agora, se você está assistindo até aqui, eu imagino que você realmente deve estar engajado em buscar essa mudança na sua realidade. Então eu quero compartilhar com você esse segredo sobre como se tornar um nômade digital que ninguém te conta e que eu acho que é a coisa mais básica, mais fundamental que deveria ser dito e que ninguém me disse quando eu comecei o meu processo de transição. Então aqui vai. Nós somos todos seres de infinitas possibilidades. Todos nós, seres humanos, somos capazes de coisas incríveis. Nós somos os criadores da nossa própria realidade. Nós apenas esquecemos isso conforme a gente vai ficando mais velho. Tudo o que temos é o resultado do nosso próprio pensamento, esforço e trabalho. E se você tem de verdade um desejo de viajar ao mundo, você pode. A forma como vivemos hoje, nossos hábitos e estrutura social nos prendem em uma zona de conforto muitas vezes tão densa que é difícil de nós percebermos que estamos estagnados. Muitas vezes vivemos nos distraindo com festas, restaurantes e outros escapes que maqueiam o nosso senso de felicidade, fazem o nosso dinheiro desaparecer sem que a gente nem perceba e não nos levam mais próximos para os nossos grandes objetivos e sonhos. Ficar imerso na zona de conforto é um perigo para o nosso bem-estar e autodesenvolvimento. Ela nos deteriora, ela corrói a nossa capacidade de visualizar benefícios de longo prazo em nossas vidas. Benefícios como juntar dinheiro para poder fazer uma viagem que você sempre quis fazer na sua vida, ou mesmo para investir num curso que você sabe que irá lhe agregar valor e que pode significar um grande passo na sua carreira ou autodesenvolvimento, ou mesmo se comprometer em dedicar o tempo necessário para aprender algo novo que você quer aprender, como por exemplo tocar um instrumento musical, ou mesmo aprender habilidades que podem abrir portas para você viajar pelo mundo. Olha só, aprender novas formas de trabalhar não é ganhar dinheiro fácil. Se você está atrás disso, desiste, porque aqui você não vai achar, e eu acho que em lugar nenhum você vai achar isso. Tudo que temos de bom em nossas vidas é o resultado de uma dedicação e de uma motivação que nos permite visualizar que o que quer que seja que desejamos alcançar está logo ali, apenas alguns passos adiante. E a única coisa que é preciso para alcançar é começar a se mexer, sair hoje, agora, da estagnação e da zona de conforto. Se você quer se tornar um empreendedor, um freelancer, um nômade digital, será necessário estudo e trabalho, mas de forma alguma é algo difícil de ser alcançado. Eu acredito que para alcançarmos qualquer coisa que queremos em nossas vidas, nós precisamos desenvolver 3 características, e elas são foco, compromisso e persistência. Se você conseguir juntar essas 3 características em torno do seu objetivo de cair no mundo com passagem só de ida, eu tenho certeza absoluta que você conseguirá realizar os seus sonhos. Eu consegui, outras pessoas conseguiram e muitos estão conseguindo nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. O segredo é esse, ninguém te fala isso, mas eu acho que é a coisa mais fundamental a ser compartilhada. Você é um ser de infinitas possibilidades. E se tornar um nômade digital e viver uma vida viajando e trabalhando ao mesmo tempo é a possibilidade que você está buscando, ela está disponível para você. Basta você tomar a ação de se comprometer com o seu desenvolvimento e iniciar os seus esforços em busca de um novo caminho para a sua liberdade. Para corroborar o que eu estou dizendo aqui, eu quero compartilhar com você o relato de algumas pessoas especiais que eu conheci durante o meu caminho viajando. Pessoas que eu tive o prazer de mentorar, de estar no caminho delas quando elas estavam iniciando a sua jornada e dar aquele empurrãozinho inicial para elas se tornarem nômades também. Veja só o que elas têm a dizer sobre isso. I said slow it down, I can take you round the town. We can live a little, we can live a little, yeah, yeah. Fala galera, meu nome é Ranon Souza e hoje eu tô aqui para passar um pouco para vocês da minha história, de como vem sendo minha jornada durante um ano que eu tô vivendo fora do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, assim como o Cadu, e há um ano atrás eu larguei tudo que eu tinha e fui viajar
pelo mundo. Eu tinha um trabalho padrão, assim como a maioria de vocês, eu acredito, e aquilo já não estava me fazendo feliz, aquela rotina de trabalho, de faculdade, uma coisa que eu não gostava, que não me fazia feliz. E desde então eu decidi que eu queria mudar minha vida e comecei a pesquisar caminhos para eu conseguir fazer isso. Foi nessa época que eu encontrei o canal do Cadu, o Se Joga Cara, e foi um canal que eu me identifiquei muito, porque diferente dos outros canais, você via que o Cadu era como a gente, um cara normal, que não veio de uma família rica, que correu atrás do que queria e que estava viajando aí pelo mundo, fazendo o que ele aprendeu a fazer pelo caminho e conseguia se manter com isso. E isso fez com que eu criasse uma empatia na hora, porque eu me via fazendo o que ele fazia. Não era nada de sobrenatural, eu não precisava de muito dinheiro, eu só precisava aprender habilidades que pudessem me proporcionar esse estilo de vida que eu queria. E o meu primeiro destino foi a Irlanda, onde eu passei 8 meses fazendo intercâmbio. E nesse tempo eu fui aprendendo a habilidade de fazer vídeos e tirar foto, que hoje é o que eu faço para poder me manter viajando. Além de outras habilidades que eu adquiri na Irlanda, que antes eu nem pensava em fazer e que eu fiz para eu poder me manter enquanto eu estava estudando fotografia e filmagem. Então, eu já trabalhei na cozinha, já trabalhei em café, já trabalhei em jardim, enfim, várias coisas que no Brasil eu nem sonhava em fazer e que hoje eu sei, e que não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Isso me engrandeceu muito e me abriu muitas oportunidades. Eu conheci muita gente através desses trabalhos e através desse 1 ano fora eu já passei por países como Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, enfim, países que eu sonhava em conhecer e hoje eu conheço e tenho amigos e eu sei que quando eu quiser eu posso ir, eu tenho casa para ficar e com certeza eu vou achar alguma oportunidade de fazer algum trabalho lá para continuar me mantendo. Hoje eu estou morando na Itália, eu estou aqui há 1 mês e eu estou num spa que é sem palavras e com certeza não estaria aqui hoje se eu não tivesse largado tudo 1 ano atrás e tivesse me jogado de cabeça para aprender essas novas habilidades. O Cadu foi uma parte muito fundamental nisso, porque além de ver os vídeos deles e pegar as dicas que ele dava, nós começamos a conversar e ele me passou muitas e muitas dicas. Através das dicas dele eu consegui alguns trabalhos, porque eu comecei a prestar mais atenção à minha volta, porque sempre tem oportunidade em nossa volta e a gente não consegue enxergar. E o Cadu foi um cara que me mostrou isso e que hoje eu consigo enxergar as oportunidades que nos envolvem todo dia, toda hora. E eu não estou fazendo isso, mostrando isso para vocês pensarem, nossa, como ele é sortudo. Não. Eu estou mostrando isso porque você pode fazer isso também. 1 ano atrás eu era como a maioria de vocês, eu trabalhava no emprego formal e eu nem sonhava que podia fazer isso. E através de dedicação e muito estudo, hoje eu consigo fazer o que eu realmente gosto. Então, assim como o Cadu fala, eu também quero falar para vocês que é possível. Se vocês levantarem da cadeira, se vocês agirem, vocês conseguem. Sigam as dicas do Cadu, elas são muito valiosas. Eu continuo seguindo e eu continuo aprendendo muito com o Cadu. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Viva no presente, acredita em você, segue as dicas do Cadu e, como ele mesmo fala sempre, um abraço e se joga, cara. Olá pessoal, muito prazer. Para quem ainda não me conhece, sou Bruno Heroz, conhecido aí pelo projeto Na Vibe Zen, no YouTube, no Facebook. E hoje estou aqui para falar do Cadu Caçaú, que é esse cara aí que vocês estão cogitando, esse cara que vocês têm como referência aí quanto a nomadismo digital, produção de vídeo, viver fora, viver nessa empreitada, nessa experiência, nessa jornada.
e é um cara que tem muitos skills, muito conhecimento, muita habilidade para canalizar aí para vocês, para repassar para vocês através desse curso. E hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha experiência com o Cadu, como é que foi, como é que a gente acabou se encontrando, o que a gente acabou desenvolvendo junto e, claro, como a minha experiência com o Cadu veio agregar para mim. E também vou falar como isso aconteceu, como o Cadu veio agregar para mim como pessoa, como profissional, e isso veio impactar também nos projetos que eu vinha desenvolvendo e continuo desenvolvendo até hoje. Bom, eu estou aqui agora exatamente no aeroporto de Bangkok, estou embarcando para o Brasil, que já estava no Camboja há 2 dias atrás, vim para cá, e essa mais ou menos como se resume um pouco a nossa vida. A minha tem uma atividade aí bastante bacana em relação a essa questão de nomadismo, de estar trabalhando, 1 hora ali, 1 hora aqui, produzindo ali, no meu caso com vídeo, então a gente fala de produção. Pessoal aqui, ó, trabalhando agora aqui, ó, meia-noite, a ralaria tá aqui no aeroporto. No ano de 2015 eu estava planejando ali, dando os primeiros passos, assim como você hoje tá, buscando informação na internet, buscando as pessoas referência dentro desse assunto, e a gente acabou se conhecendo ali num grupo de Facebook no Videomaker Brasil, onde reúne profissionais do audiovisual, profissionais brasileiros, onde conheci o Cadu Caçaú e o Wagner Alcantelado do Melhores Momentos da Vida, da série de TV aí que passa na Sky. E a gente acabou trocando ideia, trocando conhecimento, foi um papo bacana, e eu retomei o contato com o Cadu quando eu já estava na Europa, no final de 2015 para 2016. Agora a gente pode voltar. Então no final de 2015 para 2016 eu retomei o meu contato com o Cadu porque eu buscava um outro lugar, porque eu estava na Europa, meu visto ia vencer e eu buscava continuar fora do Brasil porque eu não tinha mais eu não tinha mais a vontade, eu não tinha mais nenhum plano no Brasil, porque como vocês sabem, a situação continua já estável, continua complicada. Enfim, a gente retomando esse contato, o Cadu estava na Tailândia, onde eu estou agora, estava aqui na Tailândia, já começou a me passar mais informações, a gente que tinha algumas informações vindas do Wagner Alcantelado, que já estava aqui por um bom tempo, e o Cadu acabou, cara, vem pra cá, tenta aí e tal, e eu acabei me jogando, me joguei nessa aventura, vim conhecer o Cadu pessoalmente aqui na Tailândia, a gente acabou dividindo apartamento junto, a gente tem uma relação próxima. Vamos voltar. A gente teve essa relação próxima, a gente fez parte de projetos juntos, a gente trabalhou junto, produzindo junto, e foi bacana porque eu venho na minha formação em negócios, mas acabei migrando para o audiovisual, acabei atuando em produtora no Brasil, e isso me trouxe uma bagagem muito bacana quando a gente fala de produção, mas o meu background era para TV, era para aquela questão mais formal, outro tipo de linguagem, e o meu projeto, o meu piloto trazia essa carga, então foi muito importante o meu contato com o Cadu e o quanto o Cadu me agregou com conhecimento, que me fez moldar o meu projeto para o que é hoje, que é o Na Vibe Zen, aí na internet, totalmente gratuito, tá ali o conteúdo. Então a formulação final do Na Vibe Zen se deu muito com esse conhecimento que eu adquiri com o Cadu. Cadu, além de ser um cara que possui habilidades, possui conhecimento, possui muito a agregar, é um cara bacana, uma pessoa legal, e eu particularmente hoje só consigo trabalhar com pessoas nesse perfil, pessoas que a gente tem uma conexão, que tem uma vibe, e a nossa vibe foi muito boa, e fiz bom uso de uma qualidade que eu prezo muito no Cadu, que é a questão de agregar, de fazer conexão, ele que me conectou com pessoas, eu fiz amizade, fiz negócios, fiz parceria, e isso vem se arrastando até hoje. Então, cara, tá aí a oportunidade. Não depende só do curso, não depende só do conhecimento, não depende só da teoria. A teoria é importante, mas a prática é fundamental. Então, se você tem esse perfil, é um cara guerreiro, é uma mina que tá na luta aí, soma com esse conhecimento, soma com o que o Cadu tem para agregar, que eu tenho certeza que o resultado não vai ser diferente. Um dia você tá gravando um vídeo aqui fora do Brasil, vivendo a sua vida, trabalhando com o que gosta, e essa é a minha experiência, eu estou muito feliz. Já são aí 2 anos nessa jornada e que só tem me abrindo muitas portas. Então faça como a gente fez, tá aí o projeto do Cadu que traz isso com o Marco, que é se jogar, cara, se jogar sim e sair da zona de conforto e seguir o que seu coração aí tá clamando. E você que tá em busca de alguma alternativa, você que tá em busca de informações, com certeza você tá na fonte certa, que é um cara que eu confio, é um cara que eu recomendo para vocês, não estaria aqui colocando a minha cara a tapa se não fosse algo de verdade. Então,
Um grande abraço para você que está assistindo esse vídeo, um grande abraço para o Cadu e muito boa sorte nessa jornada que vocês vão desenvolver juntos aí. Um grande abraço, Bruno Heróis na Vibe Zen, namastê a todos, muita luz, muita paz e até mais! Beleza? Eu sou a Nina, do canal Nina Ferreira, e eu vim dividir com vocês um pouquinho dessa minha trajetória, das opções que eu fiz, porque a gente quer sempre inspirar, né? E chegou um dia que eu cansei, eu tava cansada de São Paulo, tava cansada do trabalho, tava cansada dos namoros, relacionamento, e eu queria ir. E aí eu optei por Austrália, e na época que eu tava pesquisando as coisas, eu não tinha informação de como as coisas funcionavam para eu fazer intercâmbio na Austrália, nunca tinha sido um assunto que me interessava. E aí eu fuçando no YouTube, achei o Cadu. E o Cadu na época falava bastante de Austrália, era o momento que ele tava lá. E eu comecei a acompanhar ele. E um dia eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pra esse cara aqui pra ver se ele tira umas dúvidas minhas. Aí eu fui descendo os comentários, tinha tanto comentário que eu falei, ah, capaz, larga a mão, não vou mandar. Ficar atrapalhando o cara tá viajando, isso aqui deve ser um hobby dele, então, nunca mandei. Comecei a fazer os meus vídeos, contando a minha experiência, da minha mudança, porque eu ia mudar, eu tava prestes a fazer 30 anos, então como é que era esse processo da minha vida, sabe? De largar tudo, de pôr minha vida numa ordem que me desse prazer, né? Não só aquela ordem que a gente é obrigado a seguir. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos, e quando eu cheguei na Austrália, Cadu entrou em contato comigo, falando que tinha assistido alguns vídeos meus, e ligou pra me dar uns toques legais, pra me orientar. E eu levava aquilo com muita brincadeira. E era tanta brincadeira que eu gravava com os videozinhos do Snapchat e depois eu juntava tudo e colocava no YouTube. Então, inicialmente foi muito uma brincadeira pra mim. E ainda é uma brincadeira porque eu gosto bastante, né? Eu adoro fazer isso, adoro essa interação. Mas ali eu comecei a me descobrir e comecei a descobrir que se eu dividisse com as pessoas toda a minha vivência, eu ia somar mais pessoas na minha vida, eu ia somar mais conhecimento pra minha vida. Então, foi que eu comecei a ter prazer em fazer isso, em dividir isso com as pessoas. E nisso, juntou que eu fui viver uma experiência na Austrália muito enriquecedora, eu tive um crescimento muito grande. E numa oportunidade de viagem, eu fui pra Ásia, eu dei um rolê na Ásia fantástico, cheguei até a Índia, e quem me ajudou muito também no meu processo pela Índia, nos meus momentos de sufoco, que eu liguei pedindo socorro, foi pro Cadu. Falei, Cadu do céu, meu Deus do céu, me ajuda que aqui tá apertado, tô sozinha. Então, assim, ele é um cara que eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de aconselhar as pessoas a se jogarem na vibe dele, na rotina dele, porque ele me ajudou muito. E continua ajudando, ainda vira e mexe eu peço socorro pro Cadu. E ele me ajudou a ter um estilo de vida que eu via as pessoas tendo, né? Eu sabia que existia, mas eu não sabia como chegar até lá. Então, é bom a gente ter algumas pessoas pelo caminho que dá a mão pra gente, que fala, vai, você tem jeito, vai, você tem perfil, e que acredita em você. E aí foi quando eu me joguei no mundo, quando eu enxerguei o que eu faço com outros olhos, eu valorizei, né, eu pus brilho no que eu faço, porque é o brilho que eu enxergo. E hoje eu consigo, nessa vida nova, nesses caminhos novos que eu tracei pra mim, eu consigo me manter feliz. Né? Hoje eu tô na minha cidade, em Poços de Caldas, eu voltei pro Brasil finalzinho do ano, mas já tô com a minha próxima viagem agendada, então meu próximo destino é Nova Zelândia, e claro, também um pouquinho de inspiração das coisas que eu peguei, que eu acompanho no canal do Se Joga Cara, então certamente logo eu tô lá, mas depois eu posso ir pra outro destino, e assim eu vou seguindo e descobrindo e aprendendo, porque a gente muda muito nessas experiências. Então, se você tá pensando em novas vivências, em se descobrir, talvez no meio de uma loucura, numa brincadeira, num risco, você entra para um grupo de pessoas que são extremamente felizes com o que estão fazendo e que pode fazer o bem para os outros e dividir isso com os outros e viajar, enfim, escolher de onde quer trabalhar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, tem muito prazer. Então, é isso. Se joga nessa brincadeira aí, que a vida é boa demais e a gente tem muita coisa para contribuir com o mundo e com as pessoas. E eu espero que vocês se inspirem sempre em pessoas como a gente, que quer buscar a felicidade pelo mundão afora. Ou pode ser de casa mesmo, né? Desde que a gente seja feliz. Então é isso, um beijo pra todo mundo. Tchau. Obrigada, Cadu, sempre. Se joga, cara. Oi, meu nome é Vitor Nassif, sou fotógrafo e videomaker.
Eu conheci o Cadu na Austrália há 2 anos atrás, quando eu fui morar para somente aprender inglês. Eu fui sem pretensão nenhuma, mas eu sempre gostei de foto e vídeo e nunca tive pretensão de trabalhar com isso. Até um dia que eu comecei a fazer um curso de mídia lá na Austrália e quem era meu colega? Cadu. E nessa que eu conheci Cadu, eu comentava com ele minhas pretensões, que eu gostava de fazer vídeo, fazer foto. E eu olhava para ele e ele estava ali trabalhando com isso, fazendo a graninha dele ali, fazendo as viagens, comprando equipamento. Tudo com o dinheiro de vídeo que ele fazia lá na Austrália. E aí depois disso eu comecei a pensar, pô, eu poderia fazer isso um dia e viver com isso, né? E foi então que eu comentava com ele minhas vontades e tal, e aí ele foi me aconselhando, abriu minha mente para muita coisa ali que eu poderia estar fazendo, e ele me aconselhou ao que fazer ali naquele momento inicial. Ali ele me deu um start, foi a faísca que faltou ali para eu começar a minha carreira como videomaker e fotógrafo. E aí eu comecei a viver com vídeo e foto, porque antes disso eu fazia outros tipos de trabalho e ia colocando o vídeo e a fotografia junto ao meu trabalho, em paralelo. Quando chegou no final do meu intercâmbio, eu já estava somente no vídeo, então foi algo realmente que me ajudou bastante para eu estar comprando novos equipamentos, fazendo minhas viagens, me aprimorando profissionalmente como videomaker e fotógrafo. Eu agradeço até hoje por ter conhecido o Cadu, porque ele foi um cara que me ajudou bastante, me ajuda até hoje. Sempre que eu mando ali um vídeo para ele, algo profissional meu, material, ele tá sempre me dando dicas, falando o que eu errei, o que eu acertei. Então o Cadu me dá ali um norte bem legal. E eu agradeço muito por ter conhecido o Cadu. E eu quero todo o sucesso do mundo para você, Cadu. E espero te encontrar novamente um dia. Essa é a minha história. E não acabou. Estou no começo ainda, sei disso. E agradeço por ter Cadu aí como uma pessoa que está sempre me apoiando ali do meu lado. É isso e obrigado a todos. Bom, eu espero poder lhe conhecer também, seja pessoalmente ou dentro do nosso grupo secreto no Facebook, e poder contribuir para que você caia no mundo o mais rápido possível. Lembrando, o valor do treinamento manual do Nômade será ajustado muito em breve, então adquira hoje, faça sua inscrição quanto antes para se tornar membro desse grupo seleto de pessoas da mesma mentalidade e dispostas a criar uma nova realidade, trilhar um novo caminho para as suas aventuras pelo mundo. Eu desejo muito sucesso na sua jornada, muita garra para realizar os seus sonhos e coragem para se jogar, porque eu sei que essa sucessão de eventos que pode acontecer quando você cair no mundo e ter as experiências da sua vida vão lhe transformar de maneiras que você não pode nem imaginar. E eu acho que é para isso que estamos aqui, né? Para nos desenvolvermos todos os dias. Clique no botão aqui embaixo para adquirir o curso hoje. Vejo vocês lá dentro do nosso grupo. Eu sou o Cadu Caçaú, inscreva-se no meu canal no YouTube, vejo vocês por aí e para você um forte abraço e se joga, cara.